capítulo 10. Irmãos, eu falei isso aqui na quarta-feira, sem ser a que passou ou na outra. Em maio, dia 2 de maio, nós vamos fazer uma viagem a Israel. E não só uma viagem turística, mas uma viagem também de ministrações, né, da palavra de Deus. E aqueles que podem, né, e às vezes desejam. Então, no final desse mês, nós devemos fazer o lançamento disso. Estamos fazendo com bastante antecedência, porque a viagem para lá não é algo muito barato, fica em torno de R$5.000, R$5.500. Mas nós temos empresas que parcelam isso, né, em mais ou menos aí umas 15 vezes. Aí acaba ficando sem acréscimo, fica às vezes muito em conta. Então, para aqueles que têm desejo, se preparem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a nossa viagem deve ficar só mesmo no estado de Israel, né? Não vamos no Egito, nem na Jordânia, nem na Turquia, ficaremos só em Israel. Vamos fazer uma viagem para conhecer, mas também para sermos ministrados. Eu falo para você, eu já fui algumas vezes, que alarga muito o seu entendimento, a sua percepção da palavra de Deus quando você está lendo. São coisas difíceis às vezes de serem explicadas, mas quando você está ali é fácil de entender. Então, para você que tem desejo e que gostaria e que pode, né, que tem condições, então se prepare para isso. Então, no final desse mês, a gente deve, assim que eu decidir qual é a empresa que vai nos levar, eles devem vir fazer um lançamento e aí, se você tiver desejo para isso, vai ser uma boa oportunidade. Então, estaremos ali vendo uma questão, né, turística, uma questão histórica e uma questão espiritual. As três coisas nós vamos levar em consideração nessa viagem. E se você for, será muito bem-vindo. Nós vamos no dia 2 e voltamos no dia 11, 12, alguma coisa assim. Sei que lá em Israel são 9 dias lá completos. E mais 2, um para ir, outro para voltar. Feche seus olhos. Senhor, dá-nos o entendimento da Tua palavra que o Senhor quer que tenhamos. Não aquele que queremos, desejamos ou imaginamos, mas aquilo que o Senhor tinha em mente, tinha no coração quando escreveu a Tua palavra. Dá-nos esse entendimento, porque sabemos que só assim cresceremos. Só assim seremos alicerçados na rocha. Nós queremos mais do Senhor. Libera o Teu Espírito para que possamos entender a Tua palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 10, a partir do verso 5. Vamos ler uma parte das Escrituras. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Sabe, irmãos, tem uma parte aqui nesse texto que confronta muito a minha vida. Não sei se confronta a sua. É o verso 8 que diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, Jesus aqui não está falando para nós orarmos pelas pessoas, para ver o que acontece. Aqui o Senhor está dando um mandamento: curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Então, é uma palavra direta, é um mandamento para que seja feito. E eu te pergunto, por que isso não acontece? Sendo que é um mandamento. Normalmente nós lemos esse texto, temos uma ideia cristã de que
Algumas coisas precisam acontecer para que isso aconteça. Mas aqui Jesus simplesmente mandou os 12 discípulos irem e falou, ó, vai lá e faça isso. Por que isso não acontece? Com certeza nós já pregamos muito sobre isso e já encontramos vários motivos. Mas tem um que, durante essa semana, eu estava meditando. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E é uma das razões disso não acontecer. Pergunta para o seu irmão, por que isso não acontece? Sendo que Jesus mandou fazer. E aí você pode incluir nisso várias outras coisas. Como assim? É lógico que o texto aqui é mais abrangente do que simplesmente está escrito, então poderia ter escrito, ou nós poderíamos acrescentar coisas do tipo, então, além de curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, nós podíamos falar, restaure casamentos, restaure empresas, né? Restaure a alegria, a disposição, né, da vida das pessoas. Por que isso às vezes não acontece? Vou te falar algo, entre vários motivos, alguém pode falar, é falta de fé, pastor. Não pode ser falta de fé, falta de unção, falta de revelação, falta de muita coisa. Mas, vou te falar que tem uma coisa em excesso que nos atrapalha a cumprir isso. É muita acusação. Muita acusação do diabo. Muita acusação do diabo nas nossas vidas atrapalha que o poder de Deus se manifeste. Em que sentido isso? Quando o diabo fala para você que isso é para poucos, que tem pessoas que realmente Deus escolheu para curar outras, mas você não é esse escolhido ou essa escolhida, na verdade isso é uma acusação do diabo sobre a sua vida. E isso, com certeza absoluta, atrapalha você de praticar isso. Isso atrapalha você de desfrutar do melhor de Deus dessa terra. Por quê? O diabo te acusa e fala que você não está preparado ou capacitado, ou que você não faz parte dos escolhidos de Deus para isso. Quando você pensa isso, eu quero te falar que isso não é um senso de humildade da sua parte. Te fala, não, eu sou muito humilde, tem gente mais preparada do que eu. Não, isso não é verdade, isso é uma acusação maligna que está destruindo sua vida. E por isso, você não desfruta daquilo que é seu por direito, porque o diabo colocou na sua cabeça que você não é nada. Pergunta para o seu irmão, você não é nada ou você é muita coisa? Pergunta. Como que eu sei se eu não sou nada ou se eu sou alguma coisa que presta? Como que você sabe que algo tem valor? Como que a gente sabe se alguma coisa tem valor ou não? Você sabe que alguma coisa tem valor pelo valor que é atribuído àquilo. Não você, mas o que dão em relação àquilo. Os irmãos sabem que eu sou um zero à esquerda em obras de arte. Não entendo nada. Por isso não dou valor algum. Mas tem gente que dá valor. De vez em quando você vê pessoas pagando milhões de dólares por um quadro. Para mim não tem valor. Mas tem pessoas que dão valor, então aquilo deve ter valor. Ou no mínimo para aquelas pessoas tem valor. Alguém enfia a mão no bolso, dá 50 milhões de dólares por um quadro. Seu carro tem valor ou não? Aqueles que têm carro. Depende do que alguém tem disposição de comprar. Então ele atribui um valor e paga, então tem valor aquele valor. Tem muitos que gostam do carro, tem um vínculo emocional com ele. E você vai comprar, o carro às vezes vale 5, ele pede 10, porque está vendendo sentimentos junto com o carro. Mas quem está comprando quer só o carro. Eu falo, não, só paga 5, às vezes fica contrariado, mas é o valor, porque é o que é atribuído. Agora pergunta para o seu irmão, você tem valor? Fala para o seu irmão, você tem muito valor. Fala para ele, todas as vezes que o diabo falar que você não tem valor, diga para ele, Jesus morreu por mim, então eu tenho muito valor. Deus atribuiu valor a mim. Jesus morreu porque eu tenho valor. Mas quanto nós somos afetados pela acusação do diabo? Fala para o seu irmão, não aceite a acusação do diabo. Por mais que a gente pregue isso, que a gente fale isso, vivemos em cima de acusação do diabo, a ponto
que o reino dos céus é prejudicado justamente por conta disso. Que abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. A partir do verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Fala para o seu irmão, acusador. Mas não é você não, não é você não, só de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja, irmãos, aqui está claro a função mais maligna que o diabo tem, que é de ser acusador. Ele vive acusando a minha vida, a sua vida e de todos aqueles que são filhos de Deus. Se eu pudesse assim classificar as maldades do diabo, essa é a maior. É de passar noite e dia falando para você que você não é nada, ou colocando em você coisas que Deus não coloca, atribuindo a você um valor menor do que aquilo que Deus atribui, e colocando na sua vida e falando coisas que não são verdades, mas que você, que eu admitimos como se fosse verdade. E se tem um elogio que eu pudesse dar ao diabo, seria esse: ele é excelente em fazer isso. É mestre em nos acusar. E é tão bom que todos aqui sempre está caindo em alguma acusação do diabo. Sempre está aceitando da sua vida algo que você jamais deveria aceitar. Mas aceita. E mais, passa a viver por esse princípio. E a partir daí, aquela vida abundante que nós deveríamos ter, que nos é lícita, que é direito nosso, que Cristo conquistou na cruz, nós não a temos porque entramos pelo caminho da acusação do diabo. Fala para o seu irmão, não aceite a acusação do diabo. Oh, coisa difícil essa. Mas vamos ler esse texto aqui com mais detalhe. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Onde Deus mora? Pergunta para o seu irmão, onde Deus mora? Fala para ele aí, no seu coração. A Bíblia diz isso. Jesus disse que aquele que cresce, ele viria e faria nele morada. Ele e o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. Então, Deus está aí. Se o diabo te acusa diante de Deus, onde é que ele te acusa? É aí na sua vida. É na sua alma, é onde Deus mora, é no seu espírito. O diabo vive te acusando aí, porque é diante de Deus, é onde Deus está. Então, o lugar de acusação do diabo está aí, na sua cabeça. Fala para o seu irmão, a sua cabeça é o lugar de acusação do diabo. E eu quero te falar, por que o diabo te acusa? Por que ele gosta especificamente dessa maldade? Por que ele investe tanto em acusação contra a sua vida, contra a minha vida? Eu vou te falar porque a acusação debilita a sua fé. A acusação é peso. Quando Jesus falou, vai e cura os enfermos, e aí você, ao invés de pegar essa palavra, crer nisso, já vem e fala, não, isso é verdade para os apóstolos do Cordeiro, mas não para você. Quem é você? Você acha que você tem a unção de Pedro, de Paulo? Tem não. Você é pouco. Aí você fala, é verdade. Esses homens andavam
diante de Deus muito mais do que eu. Eles eram mais santos, eles oravam mais. E você pensa que isso é a maior verdade de todos os tempos. Mas isso é uma acusação maligna para impedir que você desfrute das coisas de Deus. Isso é peso sobre as suas costas. É o diabo. Jesus vem e fala que o fardo dele é leve e suave, mas acontece que o diabo põe peso nesse fardo. E se você aceita, você acaba o quê? Não andando, não avançando, não cumprindo, não estabelecendo o reino dos céus, não desfrutando daquilo que é seu. A forma mais comum do diabo nos parar é colocando peso. Quanto mais pesado, menos você anda, menos operante você se torna. Quanto mais peso você carregar, mais inoperante você vai ser. Nós não podemos aceitar esse peso, porque isso com certeza absoluta debilita a minha fé. Eu não tenho disposição, não tenho ânimo. E aí acabo me tornando inútil. Inútil para mim mesmo, inútil dentro da minha família, inútil numa célula, inútil para o reino dos céus, inútil dentro da empresa que eu trabalho, inútil em todos os sentidos, porque não tenho mobilidade por estar pesado, carregando acusações do inferno sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então a acusação é peso. E todas as vezes que o diabo te acusa e você aceita, é um peso a mais que ele coloca você para carregar. E vai chegar uma hora que não vai. Então quais são as consequências dessa acusação? Você se torna um vassalo, um escravo do diabo. Todo dia ele alimenta a acusação na sua vida. Todo dia ele coloca um peso a mais. E você vai se tornando alguém inoperante, até se tornar um inútil. Até se tornar alguém que não consegue mover para lado nenhum, conquistar coisa alguma na sua vida. Você lê a palavra de Deus, e o diabo toda hora vai colocar um questionamento da sua vida, colocando que isso é para aquela pessoa, isso é para aquele contexto, isso é para uma classe especial de pessoas, mas não para você, porque ele consegue colocar no seu coração, através da sua mente, que você é menos do que aquilo para o qual Deus te criou, que você faz parte de um grupo de débeis, um grupo de pessoas debilitadas, um grupo de pessoas fracas, que faz parte de um grupo de pessoas fracas, que não vai conquistar. Já está bom demais ser salvo. Para você ser salvo já é bom. E coloca isso na sua cabeça, você aceita, e aí não conquista nada. Aí você vê as pessoas dando testemunho, aí você fala, mas isso é para a pessoa, mas não é para mim. Pergunta para o seu irmão, você já passou por algo assim? Quais são os sintomas que você está sendo acusado? Deixa eu te falando para você perceber isso na sua vida e tomar uma posição. Espero, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que, quando aceitam a acusação do diabo, normalmente não oram. Por que não ora mais? Porque acha que Deus não vai ouvir a sua oração, porque você é pouco. Então, por que Deus tem que ouvir a sua oração? Aí você às vezes vai procurar outra pessoa para orar por você. Porque você acha que a outra pessoa é melhor do que você para orar a Deus. Por que ela é melhor do que você? Porque ela é mais santa, porque ela busca mais a Deus, então Deus vai ouvi-la mais. Então isso é a acusação do inferno. Se você dobra o seu joelho e fica pensando, eu oro ou não oro? Será que Deus vai ouvir ou não? Quero te falar, isso já é a acusação do diabo. Às vezes tem pessoas que outro sintoma, não ministram a palavra de Deus, não dão testemunho algum, não falam nada da parte de Deus, porque se consideram indignos de falar. Acham que não tem capacidade para ministrar a palavra do Senhor. Pergunta para o seu irmão, você já passou por isso? Quando a pessoa está debaixo da acusação, ela tem uma visão pequena de si mesma. Então ela se considera assim meio... Ela faz alguma coisa e depois pensa, puxa vida, eu sou uma pessoa má. Ou pode pensar, não, sou hipócrita, porque eu estou falando isso, mas eu estou praticando isso aqui. Então não deveria. E aí olha para si falando, realmente eu não represento muita coisa. Olha o que está acontecendo com a minha vida. Uma visão pequena de si mesmo. Normalmente, a pessoa se sente incapaz diante de certos desafios. Então, naquele desafio ali, então, às vezes o desafio é
Você é dono de uma empresa, está ali, você sente... Então, o desafio é levar essa empresa para frente. Você se sente incapaz disso. Às vezes é dentro do casamento. O casamento não vai bem, você se sente completamente incapaz de fazer isso acontecer. Às vezes é à frente de uma célula, você se sente incapaz de estar na frente daquela célula para que ela cresça, para que ela se multiplique. Não importa o desafio, se você se sente incapaz, eu quero te falar, existe por trás desse pensamento uma acusação do inferno. Que você aceitou, coisa que você não deveria ter aceitado, mas aceitou, e porque aceita e está carregando esse peso, é que você não vai para frente e não conquista aquilo que deveria conquistar naquela área. Agora, se você se sente incapaz completamente, é porque o diabo já te dominou, já te escravizou. Você que nasceu para ser livre, está sendo escravo do diabo, porque você não aceitou, não foi só uma acusação do diabo. Você aceitou muitas acusações do diabo. E é por isso que você se sente incapaz. Fala para o seu irmão, você é capaz. Fala para o outro, você também é capaz. E sabe o que isso vai produzir? Vai produzir que você não vai conquistar nada na sua vida. E mais, e se conquistar, não vai desfrutar. Por quê? Porque está vivendo debaixo de acusação do inferno. Eu não sei se, às vezes, você já pensou em ter algo, você tem condições de ter, mas não compra ou não desfruta porque você tem preocupação com o que os outros vão falar. Falar, mas se eu comprar isso aqui, o que o povo vai falar de mim? Isso é acusação do inferno. Eu tinha um problema desse. Eu não sei se os irmãos conhecem aquelas motos Harley Davidson. Umas motos famosas. Ela tem um estilo meio antigo, assim, coisa dos anos 40, 50. E eu sempre, esse era o meu sonho de consumo. Eu sei, um dia eu vou comprar uma moto dessa para mim. Mas eu me converti, eu esqueci da moto. Mas aí, um tempo eu vi uma, falei, nossa, mas essa moto é muito bonita, eu vou. Aí eu pensei, depois de um tempo, Deus me abençoou muito e eu tinha condições de comprar a moto. Sabe por que eu não comprei? Eu ficava pensando, o que os outros vão falar de eu em cima de uma moto dessa? A gente não vai pegar bem. Eu sou pastor. O povo vai falar, mas o cara pagou quanto numa moto dessa? Eu podia ter pego esse dinheiro e ter feito tantas coisas mais altruístas. E ele foi gastar numa moto para ele desfrutar. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Acusação do inferno. Porque se Deus te deu condição de ter algo, por que não ter? Por que não comprar? Por que não desfrutar? Acusação do inferno. Pergunta para o seu irmão, você já passou por isso? Fala para o seu irmão, isso é acusação do inferno. Alguém pode estar pensando, não, pastor, não tem acusação não, estou esperando o dinheiro. A hora que chegar, eu compro. Mas às vezes passa por acusação de outra forma. Quantas pessoas gostariam, às vezes, de liderar uma célula, mas não assumem porque estão debaixo de acusação do inferno? Que você não vai conseguir, que isso não é possível, que isso não é para você, que isso é só para alguns especiais. Sabe, irmãos, eu quando me converti, eu já falei para os irmãos que eu tive uma vida muito torta antes de me converter. E eu tenho um temperamento, assim, um jeito, a natureza não foi muito graciosa em me dar uma cara bonita e que expressa, assim, alegria. Então, a cara já é fechada. Mas isso é por natureza, não tem jeito de mudar. Eu estou esperando e estou em fé no novo corpo que Cristo vai me dar. Mas até lá... Mas, além disso, que é normal, natural, não tem nada espiritual nisso, depois que eu vim para a igreja e conheci a palavra de Deus, eu era uma pessoa que não me dava o direito de rir. Eu já sou assim por natureza, mas tinha uma coisa maligna aí no meio quando eu cheguei na igreja. Porque eu achava que eu não tinha direito de ser feliz pela vida que eu já tinha levado.
Eu achava que ser salvo já era o suficiente, era bom demais. Eu já ser salvo diante de tudo aquilo que eu pratiquei no mundo antes de me converter. Eu falava, para que eu preciso ser feliz? Eu já sou salvo, já está muito bom. E Deus me libertou disso. Eu já contei isso para os irmãos lembram disso? Amém? Quem lembra, levanta a mão. Ótimo, já está bom. Outro dia eu conto a experiência, os que não sabem. Então, assim, um dia Deus me libertou disso. Eu não desfrutava da alegria da salvação por uma acusação maligna. Você pode não desfrutar, às vezes, de um casamento feliz, porque você carrega acusação na sua vida. Talvez pelo que você já fez, pelo que você já praticou. Você, às vezes, não desfruta de relacionamento com a sua família em harmonia por acusação maligna. Você, às vezes, não desfruta de prosperidade por acusação maligna. Às vezes, você não desfruta do melhor de Deus, porque o diabo fica te acusando que você não tem direito àquilo, ou porque você praticou tal coisa, que era o meu caso. Então, você não tem direito mais a isso, porque você fez isso. Fala para o seu irmão, isso é mentira do inferno. Agora, deixa eu fazer aqui uma separação aqui do que é a acusação do diabo e do que é a contrição do Espírito Santo, porque as duas coisas parecem. E eu não quero que você perca a contrição do Espírito Santo, mas a acusação do diabo é que você deve excluir da sua vida. Então, uma coisa é o Espírito Santo descer sobre você, encher da sua vida de contrição e você olhar para algo que você faz e se arrepender daquilo. Isso não é acusação do diabo, isso é contrição do Espírito Santo. Mas tem diferenças grandes entre uma e outra coisa. Então, quando o mover de Deus está sobre a sua vida, então Deus te mostra um problema, mas Ele te mostra também a solução. E quando você se dispõe a resolver o problema, nasce uma nova disposição de você continuar a sua vida e ser melhor do que o que você era antes. Isso é contrição do Espírito Santo. Evidente que inicialmente isso traz tristeza. Você olha algo e Deus fala, você é assim, e você deve mudar. E quando a luz do Espírito Santo desce sobre a sua vida, você checa aquilo, você vê que é verdade, você chora, você se arrepende, você muda de vida e tem disposição nova para avançar. Isso é contrição do Espírito Santo. Então você, às vezes tem uma empresa e o Espírito Santo mostra, você não prospera porque você está fazendo coisa errada, e te mostra o que é, você reconhece o erro, pede perdão a Deus e se revigora e tem disposição de avançar. Isso é o Espírito Santo. Mas acontece que no diabo, da mesma forma, ele traz uma acusação e aqui na contrição do Espírito Santo, quando Deus te mostra, é mais ou menos o seguinte, é como se você estivesse sujo e uma ducha da parte de Deus descer sobre a sua vida, você se vê sujo, mas ao mesmo tempo você vê a forma de você se limpar, e a hora que você se arrepende, você se sente completamente limpo e bem disposto a avançar. Isso é a contrição do Espírito Santo. Agora, na acusação do diabo é diferente. Ele vem, fala, não te mostra a solução, só te mostra o problema, mostra de tal forma que você se sente mal todo o tempo, não existe um arrependimento de mudança, existe uma acusação que você carrega na sua vida. Aqui, diferentemente do que Deus faz ali, de mostrar você sujo, de te mostrar água e te mostrar para você limpar, aqui é como se o diabo estivesse mostrando algo que é perene na sua vida, é uma deformação que não tem cura na sua vida. Isso é acusação do inferno. Então separe essas duas coisas, porque a contrição do Espírito Santo eu preciso dela, mas a acusação do inferno eu não preciso dela, muito pelo contrário. Quanto mais eu aceitar essa acusação, mais pesado eu vou ficar e menos eu vou avançar na vida cristã e menos desfrute da vida abundante do Senhor eu vou ter. Quanto mais acusação eu aceitar, pior eu vou ficar. Fala para o seu irmão, você está vivendo debaixo de contrição do Espírito Santo ou de acusação do inferno? Normalmente, irmãos, as acusações do inferno, elas produzem na sua boca palavras, aquelas palavras que nunca devem ser faladas na sua vida, que é o nunca, é o nada, que é o jamais. Então, as pessoas que falam assim, nunca
eu vou ser uma pessoa próspera. Esse nunca, isso aí veio do inferno. Você está debaixo da acusação. Ou fala assim, jamais eu vou desfrutar de um casamento, de uma família harmônica, porque eu já fiz isso. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de fala, esse tipo de frase, quando sai da sua boca, é porque você está debaixo de acusação. E o fato de você andar debaixo de acusação é que vai te impedir de avançar e de conquistar o melhor de Deus para a sua vida. Agora, às vezes alguém pode estar perguntando assim, olha, eu nunca passei nem por contrição do Espírito Santo e nem debaixo de acusação do diabo, eu vivo bem. Quem nunca teve acusação do diabo e nunca teve contrição do Espírito Santo, não tem o que fazer por essa vida. Esse, se é que pode falar que pode desistir de alguém, esse é o caso. Porque nem o Espírito Santo move na vida dele e nem o diabo está acusando. Então, tem alguma coisa muito errada, mas não é o nosso caso. Glória a Deus, amém? Pergunta para o seu irmão, você já esteve debaixo de acusação do diabo? Então vamos ver aqui, vamos voltar aqui para o texto e ver. Para aqueles que já estiveram debaixo de acusação do diabo ou estão, então você não avança, você não conquista, você não toma posse. Pode ter certeza absoluta que a acusação está no meio disso. Você não cresce, você não frutifica, você não prospera, sua família não avança, sua empresa está travada, e isso pode ter certeza absoluta, está debaixo de acusação do inferno. E é por isso que você não consegue desfrutar, por isso que a palavra de Deus não tem como se tornar uma realidade na sua vida, porque a acusação do diabo é maior, está pesado. Para você, aqui a palavra de Deus fala como sair da acusação do diabo, como enfrentar as acusações do diabo e nós sermos vencedores. Aqui no verso 11 de Apocalipse 12, então o apóstolo diz, então primeiro no verso 10, fala, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então veja, irmão, esse texto aqui tem um sentido literal com os céus, mas tem a ver com a sua vida no dia a dia. Quando você aceita Jesus como Senhor, então veio a salvação do nosso Deus sobre a sua vida. A autoridade de Cristo entrou em você. E o diabo que acusa dia a dia, todo dia, sem interrupção na sua cabeça, ele deve ser expulso da sua vida. O diabo pode continuar fazendo as coisas no mundo, mas jamais morar na sua mente para ficar te acusando. É o que estou falando. Precisa mover-se nessa direção. E como que eu saio da posição de simplesmente ser um salvo para ser um salvo livre, para não estar debaixo dessa opressão maligna? Está escrito aqui no verso 11, olha o que o apóstolo diz. Eles, falando sobre os irmãos, pois o venceram o quê? O diabo. E aqui está falando de três coisas que nos causam, ou que nos deixam vencedores no tocante às acusações. Então a primeira dela, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Fala para o seu irmão, sangue do Cordeiro. Fala para o outro, sangue do Cordeiro. Fala para quem está atrás para você. Fala assim, sangue do Cordeiro. Bate nas costas quem está à frente, fala, sangue do Cordeiro. Isso precisa ficar gravado na sua cabeça, sangue do Cordeiro. Deixa eu te explicar por quê. Isso é a primeira coisa que fala, eles o venceram através do sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, é evidente que nós não somos pessoas boas. É evidente que a carne tem problema. É evidente que o que fazemos, pensamos, desejamos, são coisas, segundo a lei perfeita de Deus, dignas de morte. Isso é um fato. Então alguém pode falar, então o diabo está certo. Não, o diabo está errado por quê? Porque isso que nós somos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, que nos coloca em choque com a lei de Deus, com a perfeição do Senhor, isso que fazemos pela lógica, nós deveríamos ser julgados e condenados. Só que isso já aconteceu. Verdadeiramente, pela ótica de Deus, o que fazemos, o que pensamos e o que desejamos na carne, tudo isso é contra a palavra de Deus e é digno de morte. Só que o Senhor olhou e condenou isso. Condenou a humanidade por isso. Só que um só que pagou o preço. Um só que morreu, foi Cristo.
Então, é evidente que quando o diabo fala, ele fala só metade das coisas. A sua carne não presta. Você tem que falar, é verdade, não presta mesmo. Mas quando o diabo fala que agora você não presta, é errado. Por quê? Quando Deus olhou para o mundo e não achou nenhum justo sequer, ele condenou o mundo, mas quem morreu foi Jesus. Morreu por tudo isso, e agora o sangue desse que morreu é o suficientemente forte, poderoso, para limpar os que creem nisso. Então é verdade que o que somos, que o diabo está falando, antes de conhecermos o Senhor. Mas depois que conhecemos o Senhor, isso não tem mais realidade, não tem mais fundamento, não tem mais algo a ser pego nas nossas vidas, não por esse princípio da acusação, porque agora o sangue de Cristo é suficiente para limpar a minha vida e a sua. Então, se o diabo usa o pecado e algo para te acusar, algo é errado. Você não está tomando posse da limpeza que o sangue de Jesus pode produzir na sua vida. Fala para o seu irmão, o sangue de Jesus pode te lavar. Quer ver? Abre a sua Bíblia em 1 João. Antes de Apocalipse um pouco. 1 João. Primeira João 1, a partir do verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então veja, aqui Jesus está falando, o apóstolo está dizendo, olha, é um fato que temos pecado, mas nós temos também o sangue de Cristo. E esse sangue é suficientemente para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, nos lavar de qualquer coisa. Não importa o tamanho do pecado e nem quantas vezes isso aconteceu na sua vida. O sangue de Cristo é suficientemente poderoso para te limpar disso, desde que haja arrependimento. Então isso não depende do diabo, não tem nada a ver com o inferno. Isso só depende de uma atitude sua. Agora, quando você dá mais poder à acusação do diabo do que ao sangue de Cristo, você se torna escravo dele, sendo que você deveria ser uma pessoa livre. E se você não é livre, você não tem disposição de avançar, de trabalhar, de conquistar. A sua fé é debilitada. E quando a sua fé é debilitada, nada mais acontece na sua vida. Porque a vida cristã se vive pela fé. Então nós temos que ter fé, como diz aqui a palavra de Deus, eles venceram o acusador, a primeira coisa é pelo sangue de Cristo, porque creem, têm fé no sacrifício de Jesus. Então se o diabo vem te lembrar de alguma coisa que você fez, se houve arrependimento, não tem sentido isso. Você não pode aceitar um peso maligno sobre a sua vida de algo que Deus já te libertou, que Jesus já carregou na cruz. Então, não importa o que tenha sido feito, e nem o que é feito. A Bíblia fala, se você fala que não tem pecado, é mentiroso, ou seja, se você falar que você nunca vai pecar, isso não é verdade. Mas quando isso acontecer, tome posse do sangue de Cristo. O sangue de Jesus na cruz é poderoso para te limpar. Se você crê nisso, não importa o que aconteceu. Agora, se você aceitar o argumento do diabo, falar, não, mas o que você fez é muito. E às vezes não é nem muito. Ele fala, mas essa não é a primeira vez. Mas fala, não, mas agora você já conhece a Bíblia. Não é possível que você acha que Jesus vai te perdoar algo dessa forma, depois de você já ter pedido perdão tantas vezes, e antes até que você não conhecia o Senhor, mas agora você já o conhece. Como? Você acha que Ele vai te perdoar novamente? E se você aceita essa acusação, você perde a graça do Senhor. Por quê? Você entrou num caminho perigoso, que é do que você merece ou do que você não merece. Mas acontece que a vida cristã nós não vivemos por aquilo que fazemos, mas nós vivemos pelo que Cristo fez. É a graça de Deus. Não troque a graça do Senhor por fazer coisas.
Existem muitas denominações, muitas religiões que pregam isso. Se você não fizer algo, você não pode ser salvo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você é salvo. Você tem agora uma vida abundante por fé, por causa daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás, morrer na cruz no seu lugar. Agora, quando Deus olha para você, Ele te olha através de Cristo, e Ele vê a justiça de Cristo, Ele vê a santidade de Cristo, e por isso Ele te abençoa. Mas o diabo quer tirar isso. Por que aqui a palavra de Deus está falando que eles venceram o acusador? Porque tomaram posse do sangue do Senhor. E o diabo não tem mais como acusar. Se o diabo vem e fala algo, irmãos, nem que seja para você confessar pecado, você pode aceitar alguma coisa do diabo. Alguém fala, pastor, mas se o diabo está acusando é porque eu fiz alguma coisa, já está bom, ele me lembrou de algo. Não, ele não te lembrou, ele está te escravizando. Você só deve confessar pecado à luz do Espírito Santo de Deus. Se Deus vir sobre a sua vida e trazer sobre você uma contrição, aí sim há necessidade de arrependimento, porque está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas se o diabo vem e te acusa de algo, esqueça isso. De vez em quando eu converso com alguém, a pessoa fala, pastor, deve ter algum pecado na minha vida. Porque olha o que está acontecendo comigo. Fala, olha, a primeira coisa é que pecado, quando Deus move na sua vida, você não precisa ficar procurando. Deus vai no ponto e fala, é isso. Aliás, vou te falar mais. Quando é pecado, e é um homem de Deus, uma mulher de Deus, antes de pecar, você já sabe que é pecado. E quando você é o pai, você sabe, você fez sabendo que era pecado. Se você está procurando pecado na sua vida, é porque não existe isso. Isso é acusação do inferno. É uma forma dele parar você, de tirar sua força, sua disposição, de tornar você um inútil, de tornar você alguém inoperante, alguém que não avança, sem disposição, sem cargo, sem força para trabalhar e para conquistar aquilo que é seu por direito. Tudo por quê? Porque uma mentira do diabo entrou na sua cabeça. Uma acusação maligna. Quando você olha para o sangue de Cristo, você fala, bom, quando o Espírito Santo vem e fala, você pecou, você vai diante do Senhor, toma posse por fé desse sacrifício, se arrepende, muda de vida e você é completamente limpo e purificado e não existe mais nada na sua vida. Mas isso tudo é feito com uma ação do Espírito Santo na sua vida e não por uma ação maligna em termos de ficar apontando o seu erro. Isso parece tão simples, mas é tão difícil para nós, que trabalhamos na linha do merecimento e não da graça de Deus, entendermos isso. Quando eu prego o evangelho, às vezes para algumas pessoas, elas falam para mim assim, pastor, você acha que alguém que matou, que roubou, que adulterou, que se prostituiu, simplesmente porque chega e fala, pede perdão a Deus e está tudo agora desfeito na vida dele? Isso é fácil demais. Se ir para o céu é assim, é muito simples. É simples para mim hoje, que simplesmente toma posse disso. Mas isso foi muito difícil para Cristo morrer na cruz. Então o preço foi pago. A única coisa é que não foi pago por mim. Foi pago por Deus. Muito difícil, muito complicado. Angustiante foi a morte de cruz. Só que foi feito por Cristo. E eu assumo isso por fé. Mas se o diabo entra no meio disso e começa a falar para você que o que você fez é muito, ou que é terrível, e você aceita isso, você não vai sair do lugar. Ele vai te vencer. Mas a palavra de Deus diz aqui que eles venceram, os irmãos, venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro. Não é o que está escrito? Volta aí para Apocalipse 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Qual é o preço? Quando eu pequei, quando o Espírito Santo desce sobre a minha vida. O de Cristo foi morrer na cruz, e o meu é fé. Fé para arrepender, fé para banhar-se no sangue de Cristo, fé para trocar-se de roupa. Sabe, às vezes é fácil de entender isso quando nós somos pais. Os nossos filhos desfrutam de tudo dentro das nossas casas, por graça. Eles não pagam para ter comida, não pagam para ter roupa lavada, não pagam para dormir ali, não pagam nada. Eles desfrutam. Por graça. Porque você os ama.
Nós desfrutamos da nossa vida cristã por graça de Deus. Agora, alguém pagou a conta, mas não fui eu, não foi você. Quem pagou a conta foi Jesus. Eu preciso entender isso precisa entrar na minha vida, porque isso é um impedimento do diabo ficar te acusando. E se ele penetrar na sua vida com acusação, ele vai tornar você inoperante, vai debilitar a sua fé, e você não vai conquistar nada. Por quê? Está debaixo de acusação do inferno. Fala para o seu irmão, não precisa andar debaixo de acusação, Jesus já te libertou. Sabe, tem pessoas que usam o sangue de Jesus de uma forma mística. Eu já falei aqui para os irmãos, uma vez, tinha uma mulher lá no meu trabalho, eu ainda trabalhava na vida secular, e eu pensava que ela era crente, porque aconteceu alguma coisa, ela falava, sangue de Jesus tem poder. Eu já tinha pregado para ela, ela não quis aceitar Jesus, mas via falando isso, um dia eu perguntei, mas por que você fala sangue de Jesus tem poder? Não, ela falou, não, é porque é o seguinte, isso é mágico. Quando você fala isso, as coisas resolvem. É tipo um talismã, já viu ferradura que põe atrás da porta, pé de coelho, trevo de 4 folhas? Ela usa o sangue de Jesus desse jeito. Duro é quando um crente faz isso. Acontece alguma coisa, é como se ele tivesse assim um spray de sangue de Jesus, aí vem o diabo e no diabo. Deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Jesus não é para o diabo. O diabo não tem jeito de ser limpo, não. O sangue de Jesus é para você. É para mim. É nós que nos purificamos no sangue de Jesus. Então, se você falar para o diabo que o sangue de Jesus tem poder, não resolve nada para ele, resolve é para você. Quando você estiver pensando em acusação, ao invés de você pegar o spray do sangue de Jesus e apertar no diabo, aperta na mente. Limpa a mente. Aí o diabo vai embora. Amém? Fala para o seu irmão, sangue de Jesus é para mim, não é para o diabo. Então, quando você, em fé, invoca o sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida, você é purificado, você é limpo. E você não pode fazer isso a partir de acusação do inferno. Porque a acusação do inferno vai produzir em você o quê? Remorso e não arrependimento. E você não é purificado a partir de remorso. Você é purificado a partir de arrependimento. Nós temos 2 grandes exemplos claríssimos na Bíblia sobre isso. Judas, ele pecou contra Jesus. Aí o diabo veio com acusação para cima de Judas. O que Judas fez? Suicidou-se, é o que está escrito na Bíblia. Se enforcou. Mas Pedro também pecou contra o Senhor. E aí, quando Pedro terminou de negar Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro. Então ali não era o diabo acusando, era Jesus mostrando para Pedro que ele tinha feito algo errado. E o que a Bíblia diz? Que Pedro, ao ver os olhos do Senhor sobre a sua vida, saiu dali e chorou amargamente, de arrependimento. O que aconteceu com Pedro? Foi restabelecido a sua função, continuou líder dos apóstolos e cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe contrição de arrependimento. O que aconteceu com Judas? A acusação do diabo produziu nele tanto remorso que ele acabou suicidando. Então você, nem para pedir perdão a Deus, pode aceitar uma acusação do inferno. Você tem que deixar o Espírito Santo produzir na sua vida contrição e não aceitar a acusação do inferno. E como que eu sei? Já expliquei aqui. Quando o Espírito Santo desce sobre a sua vida e te mostra as coisas, gera um arrependimento e uma disposição de uma nova vida. Você tem ânimo de continuar. Você olha aquilo e pede perdão, já se dispondo a avançar e nunca mais fazer aquilo. Quando é acusação do diabo, não. Você morre. Você perde as forças. Você se considera um inútil. Você perde completamente a disposição de viver e quer ficar recluso em algum lugar. Isso é a acusação do inferno. Mas quando você não está debaixo de acusação, você tem ânimo, disposição para lutar e para vencer. Amém? Fala para o seu irmão, o sangue de Jesus repele toda acusação do inferno. Se o diabo te acusar e você perceber que é acusação do inferno, você fala para ele, conversa com o meu advogado. Sem palavras. E continua a vida, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, você é livre.
Fala para o outro, você é livre. Não ande debaixo de acusação. Agora, não foi só o sangue do cordeiro. O verso 11 fala, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Mas, continua, essa foi a primeira coisa. E por causa da palavra do testemunho que deram. Então, se você quer ficar livre de acusação do diabo, a primeira coisa é tomar posse do sangue do cordeiro. É quando o diabo te acusar, você fala, não aceito isso. Jesus já me libertou, Jesus já me purificou, Jesus já me banhou. Esse pecado verdadeiramente aconteceu na minha vida, mas eu estou limpo. Isso, o sangue do Senhor toma posse sobre a sua vida, para que você continue limpo diante de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas segundo, não pode parar aí. Segundo é a palavra do testemunho. O que é a palavra do testemunho? A palavra do testemunho aponta para duas coisas. Primeiro é quando você abre a sua boca. Eu não vou falar aqui muito sobre esse ponto, porque outro dia nós ministramos praticamente sobre isso, o poder da palavra. Então, existe poder nas suas palavras. E a primeira coisa que nós devemos abrir as nossas bocas para falar são os fatos que aconteceram, ou que existiram, ou que acontecem nas nossas vidas, ou que Deus fez. Então, quando você abre a boca e professa que Jesus já morreu na cruz para purificar você dos seus pecados, isso é um fato. Você precisa proclamar isso. Quando você abre a sua boca e proclama que Jesus venceu o diabo, que Jesus venceu a morte, isso é um fato. Quando você proclama que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, isso é um fato. Quando você proclama, os irmãos sabem, pelo que nós ministramos alguns dias aqui atrás, que tudo começa a partir de uma palavra. Tudo começa a partir da hora que você abre a sua boca e libera uma palavra. Os fatos, o diabo tem muito mais medo dos fatos do que das suas argumentações. Você não tem que conversar com o diabo. Quando o diabo te acusar, proclama os fatos. Até que esses fatos não sejam só algo na sua mente, seja algo vivo dentro de você. Então, quando eu falo que Jesus é Senhor, isso não é só algo que é uma frase de efeito, é algo que tem a ver com a minha vida. Mas quanto tempo tive que ministrar isso até que isso fosse uma vida, até que isso fosse uma realidade dentro do meu coração? Muitas vezes. Mas o fato de você proclamar o fato, e estar falando isso, vai te livrar das acusações do diabo. Porque quando o diabo vem te acusar, você fala, o meu Senhor é Jesus, não é você. Isso você fala, isso você proclama. Então, por um lado, a palavra do testemunho é que nós sejamos testemunhas dos fatos que aconteceram ou que acontecem. Nós não podemos deixar de proclamar isso. Se você guarda o testemunho de Cristo e tudo aquilo que você aprende com o Senhor e tem experiências com o Senhor dentro do seu coração, pouca coisa isso vai mudar na sua vida. Mas a hora que você abre a sua boca e começa a proclamar, o inferno ouve, o mundo espiritual ouve. E quando essa palavra é mais do que simplesmente uma palavra, mas é uma palavra de fé, como nós ensinamos esses dias, isso tem poder para que você vença o acusador. Quando ele começa a falar, então a primeira coisa é que você deve proclamar os fatos. E depois que você proclamar os fatos, você proclama o testemunho da sua própria vida. Então veja, vamos ler isso na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Então, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 Pedro 2, 9. Pedro 2,9, olha o que a Bíblia diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi chamado para proclamar os fatos. Então, Cristo já pagou o preço por nós, por isso somos livres, não precisa andar debaixo de acusação. Cristo já venceu a morte do diabo, por isso eu sou livre, não preciso andar debaixo de acusação. Cristo é o Rei do Rei, Senhor dos senhores, então eu, como servo do Senhor, agora sou livre, não preciso andar debaixo de acusação. E são os fatos. Nós, raça eleita, sacerdócio real, fomos chamados a proclamar, a falar das virtudes. As virtudes têm a ver com Deus, têm a ver com o Senhor, com o caráter, com a santidade, com os atos do Senhor. Nós precisamos proclamar isso. Mas tem mais do que isso. Vamos um pouco mais para frente, em 2 Pedro. Segunda Pedro 1, 16.
Olha o que a palavra de Deus diz. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, quando nós vamos proclamar as coisas, tem dois tipos de proclamações. Uma tem a ver com os fatos que aconteceram. Pode ter acontecido na minha época ou fora da minha época. Jesus morreu 2000 anos atrás, mas isso é um fato, eu proclamo isso. Mas não é só isso. Eu tenho que proclamar aquilo também que eu fui testemunha ocular. Aquilo que aconteceu na minha vida, a experiência pela qual eu passei. E quando eu proclamo isso, isso me liberta de toda acusação, isso gera fé no meu coração, me gera disposição para avançar. Então veja, uma das palavras ou das pregações mais poderosas que eu já li na Bíblia, e que as pessoas se convertiam só de ouvir uma única frase era: eu só sei que eu era cego e agora vejo. Jesus curou um cego de nascença e as pessoas iam até ele perguntando: quem é Jesus? O que é que aconteceu? Ele falava: olha, eu não sei, nem conheço Jesus direito, eu só sei que eu era cego e agora vejo. E essa expressão, essa única frase, que era uma frase, uma proclamação de algo que tinha acontecido na vida daquela pessoa, daquele homem, era o suficiente para converter pessoas e levar todos a glorificarem a Deus. Então veja, se eu quero vencer o diabo, se eu quero ficar livre das suas acusações, primeiro é tomar posse do sangue de Cristo, mas depois é proclamar. Proclamar o quê? Aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eu vivi. Aquilo que aconteceu na minha própria vida. Se aconteceu na sua vida, proclama isso. Quando você começa a proclamar aquilo que Deus já fez na sua vida, isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai gerar disposição. E dessa forma você vence o diabo que vive te acusando. Por quê? Você tem experiência para falar, você tem coisas a ser proclamadas. E a hora que você libera a palavra, o diabo vai embora. Porque é pela palavra que tudo começa. O diabo veio tentar Jesus, veio acusá-lo, você não é filho de Deus. E ele liberou a palavra. Uma vez, duas, e na terceira falou: vai embora, diabo. E ele foi embora, não tinha o que fazer. Porque a palavra, o Senhor proclamou, o Senhor deu testemunho. Não tinha mais o que ser feito. Fala para o seu irmão: você quer ficar livre da acusação do inferno? Tome posse do sangue de Cristo. E libere a palavra do testemunho. E a terceira coisa, está aqui no verso 11. Então, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Deixa eu só falar algo aqui no segundo ponto. Irmãos, quando você fala, eu queria que você buscasse o CD ou o DVD que nós falamos sobre palavras, para que você entenda. Mas só para que você tenha ideia disso. Jesus, certa vez, falou para os discípulos assim: se você tiver fé no seu coração e abrir a sua boca e disser a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar, assim se fará. Jesus não disse: se você tiver fé no coração e orar, e o monte vai se mover daqui para lá. Se você falar. Então não basta. Tem determinadas coisas na sua vida, como nós falamos, eu quero que você ouça esse CD, que só vai acontecer quando você abrir a boca e proclamar. Aquele momento para que você vença tem a ver com proclamação da palavra de Deus. Não de qualquer palavra, da palavra da fé, em cima daquilo que Deus disse. A hora que você abrir a boca e falar, isso vai acontecer. Essa é uma forma de vencer o inferno. Essa é uma forma de vencer o diabo. Se ele está te acusando, abra a boca e fale. Fale daquilo que Deus fez. Fala das grandezas do Senhor. E fala daquilo que você tem experimentado diante do Senhor. Pode ter certeza, o diabo, ao ouvir a palavra de Deus, ele não tem condições de permanecer te acusando. Amém, igreja? E por fim, a Bíblia fala: mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Então aqui falou de três coisas: do sangue do cordeiro, da palavra do testemunho e não amar a própria vida. E quando a Bíblia está falando aqui de não amar a própria vida, mesmo em face da morte, não amou a própria vida, então essa é a terceira coisa de você vencer o diabo. Se você quer vencer, ter uma vida
vitoriosa e desfrutar do melhor de Deus nessa terra, não tem como. Precisa tomar posse do sangue do Cordeiro, precisa abrir a boca para proclamar a palavra do testemunho e não amar a sua própria vida, mesmo em face da morte. O que significa isso? Aqui nós podemos ver pelo menos duas coisas. A primeira é não autopreservação. Sabe, se você acha que descanso, que prazer é muito mais importante do que a sua vida com Deus, você nunca vai vencer o diabo. Você vai estar debaixo de acusação sempre. Você não vai conseguir. Por quê? Quando você estiver fazendo algo, o diabo vai te acusar, vai falar, olha, você está tentando isso aqui, mas você estava, ao invés de orar, você estava era descansando. Você estava era passeando. Você estava era fazendo isso que te dá prazer. E se você aceita isso, você não vai conquistar nada. Então veja, é evidente que qualquer coisa na vida, para que eu conquiste, se tiver autopreservação, não vai para frente. Então, quando aqui está falando que não amaram a própria vida em face da morte, tem o sentido de não se autopreservar. Tem que ter disposição de luta, de guerra, senão você não vence o diabo. Então, não existe casamento que funcione que não tenha preço a ser pago por isso. Não existe uma empresa que vai para frente que não tenha um preço a ser pago por isso. Não existe célula que se multiplique, que cresça, sem ter um preço a ser pago por isso. E o preço vai requerer de você a não autopreservação. Então, aquele que não ama a sua vida, ou seja, que tem disposição de lutar por aquilo que está querendo conquistar, ainda que tenha que passar por dificuldades, vence o diabo. Se você não tem essa disposição, se você ama a sua vida muito mais do que isso, e vai em descanso, em prazer, preferir ficar aqui do que a disposição de preço de que você tem que pagar de trabalho, é evidente que não vai haver conquista. Não tem nada que você se disponha a conquistar que não tenha um preço para isso. Esse é um lado do que a palavra de Deus está dizendo. Mas tem um outro. Qual é o outro? É que existe um ego em você e em mim. E esse ego precisa morrer. Então, aqueles que não amaram a sua vida em face da morte, aqui você pode entender também que tem a ver com a cruz de Cristo. Aquelas pessoas que não têm disposição de pegar a cruz, quando estão em guerra com o diabo, com certeza absoluta jamais vai vencê-lo. Você vai vencer quando você não tem toda a disposição de matar o seu ego na cruz. Em face da morte, o seu ego, você liberou para que morresse. Ou seja, você não vai avançar em cima das suas habilidades naturais. Não se faz a obra de Deus, não se vive a vida cristã debaixo do natural. Você só vive a vida cristã e só é vencedor debaixo do espiritual. Se você continuar vivendo e tentando praticar de forma natural, usando as suas habilidades humanas para conquistar as coisas de Deus, para viver a vida cristã, para cumprir o propósito de Deus, você não vai conquistar, não vai vencer. Para que vença o diabo, para que vença o acusador, você não pode amar a sua própria vida, ou seja, passe logo pela cruz todo o seu ser, todo o seu ego, mate ele lá, deixe que Deus mova através da sua vida, que dessa forma você vença o diabo. Porque o que vence o diabo é aquilo que nasceu no coração de Deus, não na força do braço humano. Então, todo cristão precisa chegar um dia na vida dele, que eu chamo de o fundo do poço, que é o dia que ele descobre que é impossível de viver a vida cristã na força do braço. É impossível restaurar um casamento na força do braço. É impossível ter uma empresa sadia na força do braço. É impossível uma célula avançar na força do braço. Isso para um cristão. Essas coisas só acontecem quando você abre mão da sua própria vida, deixe que ela passe pela cruz e nasça, a partir dali, um novo homem. Se isso não acontecer, não há vitória contra o inferno, não há vitória contra o diabo. Por quê? Porque no natural o diabo te vence. Mas tudo aquilo que nasceu em Deus, o diabo não pode. E para nascer em Deus, precisa primeiro morrer na carne. Paulo estava fazendo a obra de Deus, e um dia o Senhor falou para ele. As coisas começaram a apertar sobre a sua vida, e ele orou a Deus, falou, Deus, é muita tribulação, é muita dificuldade.
E Deus falou para ele: não vou tirar essas tribulações e essas dificuldades, porque se eu tirar, você vai resolver a coisa na força da sua habilidade. Paulo era um homem sábio, era um homem destemido, era um homem bem disposto, mas precisava se humilhar diante do Senhor, e aquelas pressões fizeram que Paulo descesse até o mais fundo do poço para entender: tudo que vence no mundo tem que ser nascido de Deus. E Deus falou para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza humana, o poder de Deus nasce. Na força humana, não tem poder de Deus. E se não tem poder de Deus, o diabo vai vencer a sua vida. Para que você vença o diabo, tem que nascer no poder de Deus. E o poder de Deus não vai nascer na sua força natural. O poder de Deus vai nascer a hora que você conclui e fala: agora, só Deus. Aí Deus fala: até que enfim. Demorou, deixa eu fazer agora. Não é a bondade sua natural que vai vencer. É a bondade sua passada pela cruz, que nasce em Deus, é que vence. Então, se nós, em face da morte, em face de pegar a cruz, não amar a própria vida, nos entregamos para morrermos na cruz, então aí você vence o diabo. Mas se você, em face da morte, em face de pegar a cruz, chega e fala: não, eu vou continuar na minha própria força, é certo que você não vai vencer. Mas aqui a palavra de Deus diz: eles, pois, o venceram, falando sobre o diabo, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, já que tem que morrer, vou morrer logo, porque o que vai nascer depois é o que vence o mundo. E é isso que eu quero. Se você anda debaixo de acusação do diabo e acha que a graça do Senhor, que o poder de Deus, que a vida de Deus é para muitos, menos para você, ou às vezes menos naquela área, você nunca vai desfrutar isso. Mas o dia que você entender quem verdadeiramente você é, vivendo, tomando posse do sangue de Cristo para limpar a sua vida, abrindo a sua boca e sempre testemunhando, e ainda que tenha que ir para a cruz, você, se tem essa disposição, não tem poder nenhuma acusação do diabo. E se você não anda debaixo de acusação, com certeza absoluta, você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém, igreja? Chama a equipe de louvor, rapidamente. Sabe, irmãos, você pode muito mais do que aquilo que você tem conquistado. E isso não é o Obama que descobriu isso. Está escrito na palavra de Deus há muitos anos. Sabe, você pode mais. Você pode avançar mais. Você pode conquistar mais. Você pode desfrutar mais. Basta que você creia que o sacrifício de Cristo foi suficientemente poderoso para limpar a sua vida, para tornar você aceitável diante de Deus, para te tornar filho do Senhor. Você pode muito mais. Basta que você proclame a palavra do testemunho de quem você é filho, do que Cristo fez na cruz, do que o Senhor já fez na sua vida. Isso vai gerar fé. Você pode muito mais. Desde que você entregue a sua vida para o Senhor e fala: Senhor, eu já vivi o suficiente para saber que pela minha força pouca coisa eu posso fazer.
Então, deixa eu pegar minha cruz e seguir. Quando você tem essa disposição e repele essas acusações do diabo de que você pode menos, com certeza absoluta você vai avançar e vai conquistar. Não importa qual seja a área. Eu quero orar por você agora, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar enquanto cantamos. Se você tem conquistado pouco e tem mais coisas que você vislumbra, eu quero orar para que você saia desse pouco e avance para esses sonhos e conquiste, porque o Senhor diz: você pode mais, você pode avançar, você pode vencer. O Senhor já fez isso, o Senhor já abriu esse caminho. Se você quer fazer uma escolha em termos de acreditar na palavra de Deus e ouvir menos o diabo, eu quero orar por você. Se você sente que está travado, parado em algum lugar, e vê que podia ir mais à frente, ou que você queria ir mais à frente, eu quero orar por você. Enquanto cantamos, se é o seu caso, você vem à frente que eu quero orar por você. Vamos orar, vamos cantar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, não, não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, não, não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor, nós sabemos que podemos mais. Senhor, feche os nossos ouvidos para as acusações do inferno. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para a Tua boa palavra. Abra a nossa visão, nosso entendimento. Que o Teu Espírito produza em nós, ó Deus, uma revelação da Tua palavra. Senhor, que possamos dar mais crédito naquilo que o Senhor diz do que naquilo que o diabo diz. Por isso eu quero liberar a Tua unção, o Teu poder, a Tua vida sobre cada um aqui nesta manhã, ó Deus, para que avance, para que conquiste, em nome do Senhor Jesus. Fomos levantados, criados para conquistar, para tomar posse dessa terra, para desfrutar do melhor do Senhor neste lugar. Por isso, Senhor, aviva a nossa fé, que haja disposição de ouvir a Tua palavra, de crer naquilo que Tu disse, para que possamos conquistar, que possamos avançar, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar, Deus, disposição, vigor, força, revelação da Tua palavra, Deus, em o nome do Senhor Jesus, sobre a Tua igreja, sobre cada um que crê que o Teu sangue, Jesus, é infinitamente suficiente para nos purificar, que a Tua palavra, que os fatos são mais importantes que as versões do fato dita pelo diabo. Que a disposição nossa, Deus, de avançar, vence o diabo. E o Senhor recompensa o trabalho, a fé,
nos abençoando. Senhor, que isso entre nos nossos corações. Eu abençoo agora a tua igreja, os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você que veio aqui à frente, deixa eu te falar algo. Essa semana me mandaram um e-mail que eu até li, foi até hoje de manhã. Uma história interessante que eu acho que cabe aqui. Acho que não é uma história nova, né? Algo já muito antigo e que a gente conta em pregações, mas eu me lembrei dela hoje de manhã, eu acho que tem a ver com o momento. Diz que um rapaz, certa vez, assim, muito indisposto, porque ele achava que ele não valia nada e tudo que ele colocasse a mão não iria prosperar. E todo mundo que ele conversava, ao invés de ajudá-lo, piorava mais a situação dele. Dizia: olha, você realmente não é muita coisa. Você realmente não tem muito estudo, você realmente não tem muita fé, você tem pouco conhecimento da palavra de Deus, ou você não flui. Então, realmente, pouca coisa você pode conquistar. E ele, um pouquinho mais baixo, Marcelo. E ele com aquilo, aí falaram para ele: olha, mas tem um senhor que mora em tal lugar, um homem muito sábio, ele vai poder te ajudar na sua vida. E ele procurou esse homem. Ao chegar ali, falou para o homem, contou a triste história da vida dele, de insucessos, de não conquistas. E falou assim: você pode me ajudar? Aí o homem disse para ele: eu posso te ajudar, mas primeiro você tem que fazer algo para mim, porque eu estou muito ocupado, eu preciso resolver algo aqui na minha vida e depois eu te ajudo. Aí ele já se sentiu muito mal com isso, porque foi ali para ser ajudado e o cara falou que não podia ajudar, que tinha que fazer algo primeiro para ele. Mas ele queria muito sair daquela situação e falou: tá bom, o que é? Aí o homem pegou um anel, entregou para ele. Falou assim: olha, eu tenho que pagar uma dívida, eu preciso urgentemente de um dinheiro. Você sai, tem um mercado aqui perto, você vai lá e vai tentar vender esse anel para mim. Mas você não aceite nenhum preço nesse anel que não seja menos do que uma moeda de ouro. E ele pegou o anel, correu lá, falou: eu preciso logo vender esse anel, porque a hora que eu resolver o problema desse homem, ele vai resolver o meu. E começou a oferecer o anel. Aí conversava com alguém de uma banca, falou: estou vendendo esse anel. E o cara falou: olha, tá bom, quanto você quer? Uma moeda de ouro. Aí o cara ria na cara dele: uma moeda de ouro por esse anel? Você está doido, isso aí é falsificação, isso não presta. Aí falava com outro, um oferecia, no máximo ele achou algumas moedas de prata. E ninguém dava uma moeda de ouro por aquele anel. E ele ficou muito desanimado. Ele voltou lá na casa do homem, ele queria ter uma moeda de ouro para comprar o anel, para resolver o problema do homem e depois resolver o dele. E aí chegou e falou: olha, ninguém deu uma moeda de ouro nesse anel seu. Ele falou: olha, então faz mais uma tentativa. Tem um joalheiro, deu o endereço e falou para ele: vai lá e pergunta quanto que ele paga nesse anel, mas não venda para ele, não importa o preço que ele der. Aí o rapaz correu lá, entregou o anel para o joalheiro, ele deu uma olhada e falou assim: olha, eu sei que você está precisando vender esse anel muito rápido, mas o máximo que eu posso pagar nesse anel é 55 moedas de ouro. Se você pudesse esperar mais um tempo, eu chegaria até em 80 moedas de ouro. Aí o rapaz já cresceu o olho e falou: nossa, então está resolvido o problema. Mas ele não podia vender o anel. Voltou correndo na casa do homem. Falou assim: olha, não é de ver que o cara paga 50 moedas de ouro pelo seu anel? Vai resolver todo o seu problema. Ele falou: não, mas na verdade o meu problema já está resolvido. Agora eu preciso resolver o seu. Deixa eu te explicar algo. Quando você vai no mercado, você vai ouvir qualquer coisa, porque lá ninguém entende nada de nada. Mas quando você busca um especialista, ele realmente entende das coisas. No mercado ninguém entende o valor que esse anel tem, por isso ninguém quis comprá-lo. Mas o joalheiro sabe quanto vale esse anel, por isso ele pagou esse preço. A sua vida é do mesmo jeito. Se você andar por aí nos mercados ouvindo qualquer opinião de qualquer pessoa, você não vai valer nada, porque ninguém entende o valor que você tem e não sabe quem é você. Mas se você buscar um especialista
E esse especialista Jesus, ele sabe quanto você vale. Sabe, você pode viver a sua vida debaixo de acusação do inferno. E não entende nada o diabo. Se entendesse alguma coisa, não tinha se rebelado contra Deus. Mas Jesus sabe quanto você é importante. Sabe quanto você vale. Então fique com a palavra de Deus. É um especialista, foi quem te criou. Sabe o valor que você tem. Morreu por você. Creia na palavra do Senhor. Ao invés de crer na palavra do inferno. Você tem valor. Deus deu valor. Deus atribuiu valor à sua vida. Ele morreu por você. Então creia naquilo que o Senhor pode fazer por você. E naquilo que Ele diz que você pode fazer. Você pode mais do que o que você tem conquistado. Basta que creia na palavra do Senhor, amém? Eu queria que você orasse agora com a pessoa que está aí. Proclame uma palavra de fé na vida dela. Fale, irmão, eu quero te abençoar. Você pode mais, muito mais do que o que você tem conquistado. Fala para o seu irmão, Deus não pode, o diabo não pode te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para você. Proclame isso, fale isso na vida do seu irmão. Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos cantar essa música novamente. Deus do impossível. Vamos cantar e vamos terminar o nosso culto com essa música. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, não, não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Solo. Amélia. Que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, não, não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível faz prevalecer. O Deus do impossível. Nós estamos encerrando em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Não aceite a acusação do diabo e tome posse daquele que Deus tem para você.
Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos encerrados.